capítulo 15 continúa hablando de los vasos sanguíneos, continúa hablando de la circulación, ¿sí? Y habla de algo muy importante, que es la distensibilidad vascular. Y en la última parte habla de la función del sistema venoso. O sea, habla de la función del sistema arterial y venoso. Primero habla del sistema arterial y después va a hablar del sistema venoso. Eso creo que vamos a hablar del sistema venoso, hablamos en la próxima clase. Sería quinta-feira, ¿verdad? Jueves. Sí. Y estaría el examen. Hasta 15. Hasta que vaya a acabar el capítulo de esta semana. Entonces, este es lo que cabe. ¿El examen de cuándo es? Terça-feira. Próxima semana. Del 10 hasta el 15. Que poco. Não. Mas também. Bueno, en este capítulo entonces, en este capítulo, para explicar cómo la sangre va fluyendo dentro de nuestro sistema circulatorio, nosotros tenemos un concepto importante que es la distensibilidad vascular, ¿sí? Y cuando hablamos de distensibilidad, pensamos automáticamente pensamos algo que se estira, ¿verdad? Y realmente es eso. Los vasos sanguíneos normalmente tienen la capacidad de estirar sus paredes, de distenderse, ¿sí? Entonces, todos los vasos sanguíneos tienen algún grado de distensibilidad, todos. Las venas son más distensibles que las arterias, como habíamos visto el año pasado. Cuando aumenta la presión en las arteriolas, estas se distienden, disminuyendo la resistencia. Y se acordarán ustedes que al final del capítulo 14 justamente habíamos visto eso, ¿verdad? Que a gente tenía visto que cuando un vaso sanguíneo recibe mayor presión, ¿qué es lo que va a suceder con las paredes? O sea, el flujo va a aumentar, ¿eh? Si yo aumento la presión, la sangre va a fluir con más velocidad y con más fuerza, mas no solamente en forma horizontal, sino que la fuerza va a hacer que las paredes se distiendan, ¿verdad? A pared va a se distender y al distenderse la pared, ¿o qué acontece con la resistencia? Disminuye la resistencia, ¿sí? Entonces, el resultado de todo eso es un aumento de flujo sanguíneo. O sea que va a haber mayor cantidad de sangre entrando en este vaso sanguíneo. Con menos fuerza, mas va a entrar más, ¿sí? En general, por cada aumento de la presión, el flujo aumenta 2 veces. En general, no estamos hablando de las arteriolas. Sabemos que las arteriolas pueden distenderse hasta 4 veces y puede aumentar su flujo hasta 256. a cuarta potencia. Entonces, 256 veces. 256 veces. Bueno, entonces, esta naturaleza distensible de las arterias, hablando primeramente de las arterias, permite que el gasto cardíaco se acomode dentro de ellas, ¿sí? Y hace que los picos de presión se promedien, haciendo que el flujo de sangre sea casi totalmente uniforme y continuo a través de los vasos pequeños. O sea, ¿qué quiere decir eso? Nuestro corazón no es como una bomba, esas bombas comunes de agua que van haciendo esto, que van empujando agua. Nuestro corazón empuja impulsos, ¿sí? Empuja impulsos. Y gracias a esta distensibilidad, cada vez que el corazón empuja, la sangre entra, distiende a la pared y después al distenderse, ¿qué tiene que ocurrir otra vez con esa pared? Ella va a quererse acomodar de nuevo al estado normal. ¿No? Como se distiende el músculo liso, él va a querer otra vez hacer una contracción. Y entonces recibe la sangre y va empujando. Recibe la sangre y va empujando. Va haciendo esto. Entonces, gracias a esa distensibilidad, ¿verdad? El flujo sanguíneo que sale en pulsos del corazón, cuando llega allá en mi capilar, ya no es un flujo pulsante, sino que ya es un flujo continuo. Ya va flujo continuo. Los vasos más distensibles habíamos dicho que son las venas, y podemos decir que aumentos leves de la presión hacen que las venas puedan almacenar de medio a
Y ahí explicamos lo que era la distensibilidad, ¿verdad? ¿Qué es la distensibilidad? La distensibilidad se expresa como la cantidad de aumento de volumen por cada elevación de 1 milímetro de mercurio de presión. O sea que, si yo tengo un vaso sanguíneo acá, ¿sí?, que tenía 10 milímetros de mercurio de presión, y yo le aumento a 11, ¿cuánto que aumentó? 1. ¿Y cuánto sangre extra entró en ese vaso gracias a ese 1 milímetro de mercurio? Eso es decir. No. ¿Cómo hacer? Sí, pero lo que ustedes tienen que recordar, puede ser también que gracias a ese 1 milímetro de mercurio entre 10 ml de sangre extra, 5 ml de sangre extra, 100 ml de sangre extra. ¿Sí? No importa. Distensibilidad quiere decir cuánto de sangre extra entra gracias a cada 1 milímetro de mercurio que aumentó la presión. Eso es distensibilidad. ¿Sí? Entonces, sangre extra, y eso es lo que yo tengo que recordar. ¿Sí? Entonces, la distensibilidad es el aumento del volumen dividido el aumento de la presión por volumen original. Bueno, diferencia de distensibilidad entre las venas y las arterias. Las paredes de las arterias son mucho más fuertes que las venas, por eso las venas, son en promedio 8 veces más distensibles que las arterias. Eso nosotros habíamos dicho. En la circulación pulmonar, las venas pulmonares son similares a la circulación sistémica, pero como funcionan bajo presiones unas 6 veces menores, su distensibilidad es unas 6 veces superior a las arterias sistémicas. O sea que acá, en esta parte, era que estamos diciendo, estamos comparando la vena pulmonar que tem função de artéria com uma veia ou artéria do sistema sistémico, ¿sí? O sea que es solamente una comparación. Y dijimos que en la circulación pulmonar, las venas pulmonares tienen características anatómicas e histológicas similares a las venas sistémicas. Es una veia. La veia pulmonar es una veia, ¿sí? Solamente que cumple qué función? De artéria. Ela cumpre uma função de artéria. ¿Sí? Então, se ela cumpre uma função de artéria, com quem que a gente tem que comparar ela? Com uma veia ou uma artéria? Com uma artéria. Então, comparando a veia pulmonar, que funciona como artéria, com uma artéria sistêmica, a distensibilidade dessa veia pulmonar é 6 vezes superior a da artéria. ¿Sí? É como se a gente dissesse, ¿verdad? La cuestión de la... No voy a entrar en polémica. No voy a entrar en polémica. Entra, doutor. A gente quer causar isso. Sempre. Sí. Vena pulmonar y cualquier arteria sistémica. Arteria sistémica. Entonces, como dijimos, esta vena pulmonar, ella es una vena anatómicamente. ¿Sí? Ella es una vena, tiene unas paredes finas, ella se distende más que las arterias, etc. Pero ¿qué pasa? Como ella tiene función de arteria, eu não vou comparar ela com uma veia sistêmica. Não, eu vou comparar ela com uma artéria sistêmica. ¿Sí? Porque ela cumpre função de artéria. Só que essa artéria, ela normalmente tem paredes bem grossas. E essa veia pulmonar, o que ela tem? Paredes bem finas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta vena es mucho más distensible que esta arteria. ¿Sí? Yo tengo que compararla con una arteria. ¿tá? Entonces, si ela é muito mais distensível, ela vai ter uma distensibilidade muito maior do que a artéria. Eso es lo que nos está diciendo. ¿tá? Bueno, y acá tenemos que entender la diferencia de la capacitancia o compliancia y diferenciarla de la distensibilidad. ¿Qué era distensibilidad? Distensibilidad es la sangre extra que entra acá en este vaso por cada 1 milímetro de mercurio de presión. ¿Tá? Y la compliancia o capacitancia vascular es la cantidad total de sangre que queda
almacenada en la porción dada en la circulación por cada 1 milímetro de mercurio. O sea, si acá yo aumento 1 milímetro de mercurio de presión, ¿tá? Y entrou 1 ml, o que é isso? É capacitância ou distensibilidade? Distensibilidade, porque entrou 1 ml extra, tá? Mas quanto que eu já tinha dentro do vaso? Vamos supor que eu já tinha 10 ml. Então, o que vai ser a capacitância? A capacitância vai ser o que eu já tinha, mais o extra que entrou. Então, quanto que é a capacitância? 11 ml, é o total. Distensibilidade é o extra e capacitância, compreensão, é o total que ficou dentro do vaso depois que aumentou esse volume por cada 1 milímetro de mercúrio. Essa é a regra. Por cada 1 milímetro de mercúrio de pressão de aumento, quanto que entrou? ¿Sí? Se decimos o extra nomás, só o extra que entrou, sem considerar o que já tinha, é distensibilidade. Se eu considero o que entrou de extra mais o que já tinha, é compreensão ou capacitância. É o total que o vaso sanguíneo vai suportar de sangue. ¿Tá? Bueno, la capacitancia entonces es igual a la distensibilidad multiplicada por el volumen. ¿Sí? Entonces, la capacitancia de una vena sistémica es de aproximadamente 24 veces la arteria. ¿Por qué? Porque la vena, ¿cuántas veces es más distensible? 8 veces más distensible. Y el volumen, ¿cuánto que o volume, quanto a mais que a artéria ele tem normalmente? 3 vezes mais de volume. Então, multiplicando 8 por 3, então eu tenho que a capacitância é 24 vezes maior que a artéria. Bueno, en ese sentido también nosotros habíamos hablado del efecto de la estimulación o inhibición simpática sobre la relación volumen-presión arterial. Y ahí tenemos que recordar, ¿sí?, qué es lo que el simpático hace sobre los vasos sanguíneos. Recuerden siempre, ¿tá? Yo siempre le estoy dibujando, le estoy poniendo así. Y esto siempre tienen que recordar, ¿sí? Siempre estamos poniendo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que el simpático hace sobre la frecuencia? Aumenta. ¿Qué hace el parasimpático? Disminuye. ¿Sí? ¿Qué hace el simpático sobre la fuerza de contracción? Aumenta. El parasimpático, no general, no faz nada, ¿verdad? Entonces, ¿y qué hace el simpático sobre los vasos sanguíneos? Vasoconstricción. ¿Y qué hace el parasimpático? Prácticamente nada también. ¿Por qué? Porque para que yo tenga vasodilatación, o que tem que acontecer com o simpático? Não trabalhar, se inibir. É só isso. ¿Sí? Entonces, el aumento del tono simpático aumenta la presión para cada volumen arterial o venoso. ¿Por qué él va a aumentar la presión? Porque si el simpático se activa, o que ele vai fazer? Vasoconstrição. Fazendo vasoconstrição, o que eu vou ter? Vou ter mais facilidade para o vaso sanguíneo circular ou mais dificuldade? Mais dificuldade. Então, se eu tenho mais dificuldade, o que eu estou tendo? Mais ou menos resistência? Mais resistência. Então, quanto mais resistência, menos fluxo. Menos fluxo. ¿Sí? Entonces, y la inhibición simpática, entonces reduce la presión en cada volumen. Entonces, si el simpático se inhibe, então o que vai acontecer com a parede? Vai ficar mais frouxo, vai se dilatar. Então, vai entrar mais sangue, mas a pressão vai ser menor. ¿Sí? ¿Correcto? Y ahí también nosotros habíamos explicado lo que era la capacitancia diferida o la capacitancia retrasada, ¿verdad? Y lo que se conoce como relajación por estrés. ¿Sí? Y pasando directamente ya al dibujito, nosotros habíamos explicado, ¿verdad?, qué es lo que es capacitancia diferida o capacitancia retrasada. Es la capacidad que tienen los vasos sanguíneos de poder adaptarse a los cambios de volumen. ¿Sí? Capacidad que tienen los vasos sanguíneos para adaptarse a los cambios de volumen. ¿Qué eso quiere decir? En este experimento nosotros habíamos visto que probablemente fue una
animalito, um cachorrinho, um gatinho, um pinho, algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos hicieron? Agarraron y este animalito tenía una presión, probablemente una presión de 5 milímetros de mercurio en un vaso sanguíneo. Un vaso, cualquier, ¿sí? Entonces, ¿en qué vaso ellos agarraron y colocaron hicieron este experimento? En las venas, ¿sí? En una vena, ¿sí? Entonces, o que eles fizeram? Na veia onde eles estão estudando, eles tinham uma pressão de 5 milímetros de mercúrio. Só que eles injetaram uma quantidade de líquido nessa veia. O que acontece quando eu injeto uma quantidade extra de líquido dentro do vaso sanguíneo? O que vai acontecer com a pressão? Vai aumentar, vai aumentar. Então, isso é o que vemos acá. Aumenta o volumen e então a pressão também aumenta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega a un cierto punto, ya aumentó la presión, o que o vaso sanguíneo ele vai querer fazer? Se adaptar com a Se vai adaptar. O aumento de pressão vai fazer com que o vaso sanguíneo ele se dilate, se distenda. E ao distender, o que acontece com a pressão? Cai. Então, ao distender, a pressão vai caindo. Sim? E do mesmo jeito, se eu retirar de novo essa quantidade de líquido extra que eu coloquei, o que vai acontecer com o vaso sanguíneo? Ele vai ficar mais vazio, as paredes vão ficar frouxas. Então o que vai acontecer com a parede? A pressão, ela vai cair vertiginosamente. Só que depois de alguns segundos, em minutos, qual que é a intenção do simpático? Ele outra vez vai querer contrair, ele contrai para voltar de novo à pressão inicial. ¿Sí? Então, isso é para manter uma pressão mais ou menos equilibrada. E dijimos, para que era importante esta capacitância retrasada? É muito importante porque por meio de esta, ¿sí? La circulação pode acumular muita sangre adicional quando é necessário, como uma transfusão de sangre, por exemplo. ¿Sí? En el sentido clínico, hablando de la parte clínica, también esto nosotros explicamos la vez pasada. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? Eu estou anémico, meu hematócrito está bem baixo, ¿sí? Mas eu tenho 5 litros de sangue no corpo, correto? Eu tenho 5 litros, meu sangue está aguado, está mais aguado do que o normal, tem mais plasma do que eritrocito, estou anêmico, mas ainda tenho 5 litros. Então meu coração está bombeando, minha pressão está mais ou menos regularzinha. ¿Sí? E o que passa quando me injetam meio litro de concentrado de glóbulos rojos? Minha moleminha vai ir de 5 litros para 5 litros e meio, correto? Então, ao entrar essa quantidade extra de sangue dentro do meu corpo, o que vai tender a fazer? Se eu tenho mais volume, o que vai acontecer com a minha pressão? Vai aumentar a pressão. Isso é bom ou é ruim? Pode ser ruim. Por quê? Porque pode produzir um ACV ou algum transtorno. Tá? Então, o que acontece? Mi corpo, quando recebe essa sangre extra, ele vai fazer o mesmo que faz este gráfico. ¿Sí? Ao injetar esse meio litro de sangue dentro das veias, a pressão vai subir. Mas ao subir a pressão, ele vai distender, esse sangue extra vai distender as paredes das veias e as veias vão acomodar esse sangue extra que entrou, fazendo com que a pressão baixe. Sim? A pressão baixe. Então, desse jeito, eu posso receber mais sangue, ou seja, eu vou receber mais líquido e não vou ter um aumento de pressão tão importante. Sim? E aí, vocês me dizem, mas doutor, esse meio litro ficou dentro do corpo. Ficou. E ele vai ficar quieto? Não, ele vai circular. Por onde é que ele vai passar? Pelo coração. Pelo coração. E depois de onde vai ir? A la parte sistêmica. Vai passar também pelo rim. Então o rim vai se encarregar de eliminar água, pelo menos meio litro d'água. Os eritrocitos vão ficar dentro do corpo e a água extra vai sair. Então vou ficar de novo com 5 litros que eu tinha. E aí, se equilibra todo. Entendeu?
Bueno. Y acá era un ejemplo. ¿Cómo es? ¿Sí? Pulsaciones, acá que tenemos que dar, ¿verdad? Acá tenemos que empezar. Bueno, pulsaciones de la presión arterial. Con cada latido que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, cada latido del corazón, una nueva oleada. ¿Qué quiere oleada? Ondas. ¿Cómo vocês fazem quando vem muitas ondas? Nosotros decimos oleada, un conjunto de ondas que están viniendo. Ondas. ¿No tienen una palabra específica? ¿No? Viene una oleada grande, varias ondas grandes están vindo para cima de mí. ¿Sí? Entonces, oleada que serían ondas. Ondas. ¿Sí? Con cada latido, una nueva oleada de sangre llena las arterias. ¿Sí? Si no fuera por la distensibilidad del sistema arterial, la sangre fluiría solamente durante la sístole. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Várias ondas grandes, em português é vagalhões. Vagalhões. Nada a ver. No se usa. O sea que ahí pero no se usa. Bueno, entonces, con cada latido, con cada vez que el corazón va latiendo, una nueva cantidad de sangre, una oleada de sangre va a llenar las arterias. ¿Tá? Entonces, si no fuera por la distensibilidad arterial, la sangre fluiría solamente durante la sístole. ¿Sí? Si as arterias fossem duras, como canos de PVC, a gente só receberia sangue durante a sístole. ¿Sí? Hagan nomás la prueba. ¿Sí? Aquela bomba de água que a gente tem em casa, que vai fazendo isso, né? Que vai mandando água de forma contínua. Liga e desliga, liga e desliga. O que vai acontecer? Parou a água. Parou de novo. Mandou, parou. Mandou, parou. Mandou, parou. Né? Correto? Sim. Como isso vai ser? Como você vai ver isso na torneira? Vai jogar água, vai parar. Vai jogar água, vai parar. Né? Esse é quando você liga e desliga o motorzinho. Então, se não fosse pela distensibilidade do sistema arterial, o coração também funcionaria assim. Chegou água nos tecidos sanguíneos. Chega água nos tecidos, para. Chega água nos tecidos, para. Sin embargo, a gente tem sístole e diástole e o sangue continua chegando a todos os tecidos. Né? ¿Por que isso? Gracias justamente a la distensibilidad. Porque quando a sangre entra acá, en los vasos sanguíneos, o que ele faz? Ele se distende, mas depois ele contrai de novo e empurra o sangue para baixo. E vai acontecendo ondas que vão fazendo isso, que vão empurrando o sangue. Não importa se é sístole ou diástole. A artéria, quando ela recebe sangue, ela se distende e ela vai contraindo. E vai fazendo como se fosse um tipo de hiperestaltismo. ¿Sí? Entonces, sin embargo, en condiciones normales, la capacitancia del árbol arterial reduce la presión de las pulsaciones de forma que casi han desaparecido cuando la sangre llega a los capilares. Por eso el flujo tisular es fundamentalmente continuo con escasas oscilaciones. Bueno, entonces, no sé si estoy diciendo, esto es algo muy, por así decir, subjetivo, en el sentido que tenemos que usar mucho la imaginación y tenemos que entender, ¿verdad?, cómo funcionan esos vasos sanguíneos. ¿Va? Acuérdense, esos vasos sanguíneos, arterias y venas, o que eles têm nas paredes? Músculo liso. E o músculo liso, quando ele se distende, o que a natureza dela fala para fazer? Ela tem que se contrair. Então, se distendió, então se contrai. Se distendió, contrai. Então, constantemente ele vai fazendo um ordenhamento. É como ordenhar a vaca. Constantemente.
¿sí? Entonces, se distiende y aprieta. Se distiende y aprieta. Acá, na aorta, recebeu sangue, né? Ele vai apertar. Como não pode voltar para o coração, para onde é que vai ir? Vai continuar na artéria descendente, né? Então, isto vai crescendo. Então, quando esta parte inicial da aorta, ela recebe o sangue, ela recebe com 120 milímetros de mercúrio de pressão, que distende a parede dela, tá? Então, depois que ela recebe esta parte inicial, ela vai contrair e vai mandar o sangue que chegou aqui para a seguinte porção da aorta. E essa seguinte porção vai fazer a mesma coisa, vai se dilatar também e depois vai contrair, vai mandar para a seguinte porção e assim sucessivamente. ¿Sí? Então, não importa se é sístole ou diástole, se o sangue já está dentro das artérias, ele vai ir fazendo esse movimento, ¿sí? Distendendo e empurrando, distendendo e empurrando. ¿Sí? Bueno, entonces, en el adulto joven normal, la presión máxima es 120 milímetros de mercurio y la mínima 80, ¿verdad? Entonces, de ahí que nace un valor, un concepto que es la presión de pulso. ¿Sí? Presión de pulso. ¿Qué es la presión de pulso? Es la diferencia entre ambos, entre la presión sistólica y la diastólica. ¿Qué es la diferencia? Es subtrair 120 menos 80, 40. ¿Sí? Entonces, en el adulto normal, la presión máxima es 120 y la mínima 80. Entonces, la diferencia entre ambos es ¿cuánto? 40 milímetros de mercurio. 120 para 80, 40. ¿Verdad? Entonces, ese 40 milímetros de mercurio sería entonces la presión de pulso normal. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende el concepto? ¿Sí? ¿Qué es la presión de pulso entonces? La presión de pulso es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Si yo le digo a ustedes que la sistólica es 200, sistólica es 200 y la diastólica es 100, ¿cuánto es la presión de pulso entonces? 100. Es la diferencia entre la máxima y el mínimo. ¿Sí? ¿Beleza? Entonces, dos factores van a afectar a esta presión de pulso. Primero, el volumen sistólico del corazón. ¿Qué era el volumen sistólico? La cantidad de sangre que sale del corazón con cada latido. Cada vez que el corazón bombea, va saliendo aproximadamente ¿cuánto? 70 ml. Eso que Gaito nos da como un valor, por así decir, estándar. ¿Sí? Entonces, si por el corazón sale más de 70, ¿será que la presión va a subir o va a caer? Aí, Si sale más de 70, con cada latido sale 70, normalmente. E se sair em vez de 70, sair 100? A pressão aumenta ou diminui? Aumenta. A pressão sistólica vai diminuir. Então, se a pressão sistólica, a pressão sistólica vai aumentar, correto? Se a pressão sistólica aumenta e a pressão diastólica continua sendo igual, então a pressão de pulso vai cair ou vai subir? Subir. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces, volumen sistólico es 70, ¿tá? 70 ml, ¿tá? Con cada latido está saindo 70. O que aconteceria se eu, em vez de 70, meu coração manda 100 ml em cada latido? O que isso quer dizer? Que está entrando mais sangue na aorta, correto? Se entra mais sangue na aorta, tá? Vai aumentar ou vai diminuir a pressão? Vai aumentar a pressão vai subir. E principalmente a sistólica, né? Vai aumentar. Então, se a pressão sistólica aumenta e a diastólica continua igual, a pressão de pulso vai aumentar ou vai diminuir? vai aumentar. Não, pera. Doutor, a pressão sistólica, no caso da pressão normal, ela seria 180. 80. Que é sistólica. Normal. 120. Sistólica. Ah, sim, 120. La diastólica é 80. Tá? Então, com 70 ml
Guyton nos dice que la presión sistólica es ¿cuánto? 120 y a diastólica 80. ¿Tá? Entonces, si yo aumento para 100 ml o volume que está saindo do coração, provavelmente essa pressão sistólica vai subir ou vai baixar? Vai subir. Vamos dizer que sobe para 140. Sim. Mas a diastólica continua igual. Vamos dizer que continua igual. Tá? 80. Então, a pressão de pulso aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou. Quanto ficou? 60. Por que 60? 140 menos 80, 60. ¿Entiende? La otra cosa también, el otro factor también que va a afectar la presión del pulso es la capacitancia o la distensibilidad total del árbol arterial. O sea, a capacidade que o sistema arterial tem de receber sangue. Que era a capacitância? Que era a capacitância? É a cantidad total de sangre que queda dentro del vaso sanguíneo después de un aumento de cada 1 milímetro de mercurio de presión. Entonces, si este vaso sanguíneo tem uma capacitância maior, se ela tem uma capacitância maior, vai entrar mais sangue dentro, sim? Vai entrar mais sangue dentro, mas teoricamente a pressão, o que vai acontecer com a pressão? Ela cai. Por quê? Porque se ela tem maior capacitância, ela vai se distender mais. E distendendo mais, ela aumenta ou diminui a resistência? Diminui a resistência. Então, o que acontece com a pressão? Cai ou sobe? Diminui também. Diminui. O volume vai ser maior. Vai entrar mais sangue, mas a pressão vai ser menor. Tá? Bueno, entonces, en general, no geral, cuanto mayor sea el volumen sistólico, mayor será a quantidade de sangue que deve entrar nas artérias. Portanto, maior vai ser a subida e a caída da pressão. ¿Sí? Entonces, la presión de pulso es mayor, así como estamos viendo acá. ¿Tá? Por otra parte, cuanto menos capacitancia tenga el sistema arterial, mayor será el volumen de la presión, mayor será el aumento de la presión para un volumen sistólico dado, bombeado a las arterias. O sea, o que acontece? ¿Qué pasa cuando las arterias se ponen más duras? A artéria vai estar ficando, estou envelhecendo e minha artéria vai ficando mais dura. O que ela vai perdendo? Distensibilidade. Vai se transformando como um cano de PVC, correto? Então, ela tem possibilidade de se distender muito? Não. Então, o que vai acontecer? Uma artéria dura, o coração vai mandar sangue, pode inclusive mandar mais sangue com cada latido, mas como esse vaso ele não consegue se distender, o que acontece com a pressão? Aumenta, sobe a pressão. Sistólica principalmente vai subir. E por consequência, então, a pressão, o que acontece com a pressão de pulso? Também sobe. Também sobe. Sim, também sobe. Sim? Por eso lo acá nos dice, las arterias duras de la arteriosclerosis pueden elevar la presión del pulso al doble. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen escasa capacitancia. Eles não têm mais a capacidade de se distender e acomodar o sangue extra que chega. Então, a única coisa que eles podem fazer é empurrar o sangue com mais velocidade e com mais pressão. Ya no puede, en estas arterias arterioscleróticas, la sangre ya no hace, tipo, va enfrente e também desciende. Ele só vai para frente. Então, a pressão sobe. Tá? Exactamente, Marcelo. Exactamente. ¿Sí? Esa es una de las causas. Porque cuando ustedes seguramente van a escuchar hablar y van a ver pacientes con estas pequeñas prácticas de presión arterial que van a hacer. Y van a ver personas, en la última práctica por lo menos van a tener que ver pacientes, van a medir presión en pacientes. Y probablemente van a medir presión en personas que tienen más edad. ¿Sí? ¿Y qué acontece nessas pessoas de mais idade? ¿Verdad? Ellos ya tienen vasos sanguíneos
arterioscleróticos. Sus vasos sanguíneos están maduros de lo que tienen que ser. Então, o que acontece? O sangue flui com mais velocidade e com mais força. Por quê? Porque já não tem aquela distensibilidade adequada que deveria ter para amortecer os picos de pressão. ¿Sí? Entonces, la arteriosclerosis es también una causa de presión arterial, de aumento de presión arterial, de hipertensión arterial. ¿Tá? En efecto, cualquier factor que altere uno de ellos, o el volumen sistólico, o la capacitancia vascular, va a afectar también a la presión del pulso. Esto es pregunta del examen. ¿Cuáles son los dos factores que afectan la presión del pulso? ¿O qué? Volumen sistólico y capacitancia o distensibilidad del ángulo arterial. Qualquer coisa que altere esses dois vai alterar também a pressão de pulso. Tá? Bueno, y hablando un poquito más sobre esto, hablemos un poco de la transmisión de los pulsos de presión a las arterias periféricas. ¿Sí? Cuando el corazón bombea sangre a la aorta durante la sístole, al principio solo se distiende la porción proximal de la arteria, como lo estaba diciendo. ¿Sí? Saiu sangue, o ventrículo bombeou, fuerza de 120 milímetros de mercúrio. Onde que ele vai distender? Vai distender toda a aorta ou só a porção proximal? Só a porção proximal. Por quê? Qual que é a causa disso? Por causa do fluxo mais forte. Por que é só proximal? Porque o resto vai se adaptando, né? Sim, pero le pregunto. Mas a não ser tanta extensibilidade quanto a Sim, pero le pregunto, por que o sangue só entra ou só vai distender a primeira parte da aorta? Para evitar o refluxo sanguíneo, É? para evitar o refluxo de volta para dentro, tipo uma tentativa de fazer com que o sangue retorne para dentro do ventrículo. Para amortiguar. Amortiguar, tá vendo? Sim, está relacionado com isso. Pero le pergunto a vocês, vou fazer uma pergunta para vocês, que aparentemente é um pouco lógica, mas muitas vezes não temos em conta. Quando, que Marcelo? Não é porque como ela vai estender a primeira parte, aí logo ela vai acabar regulando a pressão. Não, mas por que ela carrega só a primeira parte? Por que ela não carrega todo o sistema arterial de uma vez? Porque vai se adaptando à pressão mais aí ela é como se ela segurasse essa onda forte e ela diminuísse, se ela amortecesse. Mas por quê? Estourar. Por causa da pressão. Para evitar a ruptura do vaso. Nos tecidos, ali diminuindo constantemente até os tecidos, não é? Todo lo que te están diciendo tiene sentido, todo, mas não responde a minha pergunta. ¿Sí? ¿Saben por qué? Cuando el corazón, cuando nosotros agarramos, cuando a gente pega uma mangueira e coloca na torneira e a gente abre a torneira, né? O que acontece com a água? Ele entra num cano que está vazio, correto? Pero cuando el corazón bombea la sangre, ele está bombeando no sistema arterial que tem ou não tem sangue? Que tem. Que tem sangue. Então, aqui já está cheio de sangue. Para evitar o retorno. Com uma pressão mínima de 80 milímetros de mercúrio, gente. Tá? Para empurrar. Então, quando ele empurra o sangue, isso que é descarga, gente. Sistema arterial, ¿se acuerdan? É a força que tem que vencer o ventrículo esquerdo para empurrar a sangre. Aqui já tem sangue. Então, o que acontece? O ventrículo empurra com 120, aqui tem sangue com 80. Então, o que ele vai conseguir? Ele vai conseguir empurrar o que estava aqui nesse primeiro segmento para o segundo segmento. E esse sangue que entrou a 70 vai ocupar o lugar que estava aqui. Sim? E depois, então, o que acontece? Ele se distende, a pressão proximal, ela faz a sua contração e no seguinte latido, o sangue já foi para baixo e os 70 seguintes já estão entrando de novo. E assim sucessivamente. Formando as ondas. Exatamente. Formando as ondas. Sim? Tem alguma coisa a ver também para não entrar
No, eso fue totalmente patológico, eso sería. Eso ahí no podría entrar ahí. No puede no entrar aire porque él no está conectado con con el sistema respiratorio. Si él tuviera alguna, qué sé yo, alguna herida que está dando para fuera del cuerpo, ahí sí, pero el sistema arterial, el sistema circulatorio no tiene que tener absolutamente aire. ¿Okay? Entonces, recapitulando, cuando el corazón bombea la sangre a la aorta durante la sístole, al principio solo se distiende la porción proximal de la arteria, porque la inercia de la sangre, ou seja, a presença do sangue, quer impedir que esse sangue flua, porque já tem sangue aqui, ¿entiendes? Entonces, la inercia de la sangre impide el desplazamiento rápido de la misma a la periferia más alejada. Si no tivesse sangue aqui, o que aconteceria? De uma vez, apertou de novo, sístole, então a gente só receberia sangue em que momento do ciclo cardíaco? Só durante a sístole. Mas graças que ele tem a sua distensibilidade, a sua capacitância, cada vez que ele faz uma contração, entra sangue, vai sendo e vai empurrando a sangre, e quando chegou lá no capilar, lá embaixo no dedinho do pé, o fluxo já não é mais pulsátil, já é contínuo. Professor, o estresse, ele afeta a distensibilidade? O estresse crônico? No, eso está hablando de capacitancia por estrés. Cuando dice por estrés es cuando se le está sobrecargando. Por eso, el vaso sanguíneo ele está siendo estresado porque ele está recebendo un fluxo extra de sangre. Solo en ese sentido es lo que está diciendo. ¿Tá? O estilo de vida estressante ou algo relacionado também para aumentar a pressão arterial? Sí, eso es un motivo del aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Porque ativa o simpático, que ativa a adrenalina, que faz vasoconstrição e você está tendo um aumento da resistência em todo o seu corpo. Es una de las causas de presión alta. Entonces, sin embargo, la subida de la presión en la aorta central supera con rapidez la inercia. Aqui na aorta central, na aorta inicial, como a pressão é maior, ela vence a inércia do sangue que está aqui com 80. Ela consegue empurrar o sangue. E isso faz com que a frente de onda da distensión se desplace. Assim, de esta forma. ¿Sí? O sea que ustedes ven que acá el corazón está bombeando. Va a bombear. Entonces, aquí dentro ya tem sangre. Entonces, esta sangre va a venir y va a ocupar el lugar de la primera parte. ¿Tá? Por que esse sangue, esse 70 ml, já não foi para todo o sistema arterial? Porque aqui já tem sangue com 80 milímetros de mercúrio. Então, ele mais ou menos que impede que esses 70 ml que entraram agora nesse gatilho viajem por todo o sistema arterial. Só que como aqui entrou com 120 milímetros de mercúrio, o que aconteceu com a parede? Se distende. Então, se distende e depois faz de novo uma contração. Isso consegue vencer esse 80 milímetros de mercúrio que tem aqui e empurra o sangue para o seguinte segmento. Aqui. Que vai acontecer a mesma coisa. Distende de novo a parede, vence a inércia que está aqui na parte seguinte e empurra e vai empurrando, e vai empurrando, e vai empurrando. Okay? Não sei se consigo explicar. ¿Sí? Bueno. Então, esto se conoce como transmisión del curso de la presión en las arterias. ¿Sí? Su velocidad es de aproximadamente 3 a 5 metros por segundo en la aorta, 3 a 5 metros por segundo en la aorta, 7 a 10 en las grandes arterias y 15 a 35 metros por segundo en las arterias pequeñas. ¿Por qué que na aorta, que é onde tem mais pressão, né? Ela é a mais lenta? Porque ela é a que tem maior distensibilidade e capacitância. Ela é um vaso bem grande, então ela se distende
o sangue entra, né, e vai viajando 3 a 5 metros por segundo. Em las arterias más grandes, pode ir de 7 a 10. ¿Por quê? Porque elas são grandes, mas são menores que a aorta. Ou seja, tem um espaço menor para o sangue. E em las arterias pequenas é de 15 a 35 metros por segundo. Ou seja, como tem um espaço, um diâmetro muito menor, então a velocidade é muito maior. Acuérdense que era que dijimos en el inicio del capítulo. La velocidad es inversamente proporcional al área. Quanto mais pequena a área do vaso, mais rápido. Então, qual que é a artéria mais grande que tem um diâmetro mais grande? A aorta. Então, diâmetro grande, velocidade pequena. As artérias pequenas, diâmetro pequeno, velocidade grande. Está entendendo? Tipo, vocês são muito inteligentes. En general, cuanto mayor la capacitancia de cada segmento vascular, menor será la velocidad. Cuanto más ele conseguir acomodar sangue, a velocidade vai ser menor. ¿Sí? Amortiguamiento de los pulsos de presión en las arterias pequeñas, arteriolas y capilares. ¿Qué quiere decir amortiguamiento? Amortecer, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir amortecer? Disminuir o impacto. Disminuir o impacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? Les pregunto, ¿qué pasaría si la sangre sale con 100 milímetros de mercurio de presión media, ¿sí?, de la aorta y llega con 100 milímetros de mercurio a nuestros capilares? ¿Qué va a acontecer con los capilares? Vai estourar tudo. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um sistema que consiga receber o sangue a alta pressão, mas à medida que vai fluindo para as artérias cada vez mais pequenas, a velocidade seja boa, mas a pressão seja menor, não seja tão alta. ¿Sí? Entonces, la intensidad del pulso disminuye progresivamente en las arterias pequeñas, arteriolas y sobre todo en los capilares. Solo si las pulsaciones aórticas son muy grandes o cuando las arteriolas están muy dilatadas, aparecen pulsaciones de los capilares. ¿Sí? Y podemos ver en este gráfico, miren un poco acá la comparación que ocurre entre las ondas de pulso entre la aorta y el capilar. Cuando sale la sangre por la aorta, salen pulsos, ¿correcto? Una máxima, una mínima, una máxima, una mínima. Después va entrando las arterias más pequeñas, arterias cada vez más pequeñas, y la presión del pulso va disminuyendo. ¿Por qué? Gracias a capacitancia, a acomodação do sangue que vai acontecendo nos vasos sanguíneos. Y entonces cuando llega a los capilares, la presión ya no tiene más ese pulso, aquel impulso tan grande como era na aorta. Ele já é praticamente contínuo. E sendo o fluxo praticamente contínuo, ele não tem o risco de romper esses capilares. ¿Se entiende? Esta disminución progresiva de las pulsaciones en la periferia se denomina amortiguamiento de los pulsos de presión. ¿Y por qué que acontece ese amortecimiento? ¿Verdad? La resistencia al movimiento de la sangre del vaso y también la capacitancia de los vasos. O sea, cuando sangue entra dentro do vaso sanguíneo, sempre tem uma certa resistência, já seja do próprio sangue, como do próprio sangue tocando as paredes, como também a própria presença de sangue que já tem dentro do vaso sanguíneo. Tá? E outro também, o que acontece quando o sangue entra dentro do vaso sanguíneo? Aumenta a pressão dentro do vaso, ele se distende, e então diminui a pressão, ¿sí? E vai o paciente ter ordenamento. La magnitud o el tamaño de ese amortecimiento es casi directamente proporcional al producto de la resistencia por la capacitancia. ¿Ah? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Todas, yo sé que todas, ¿sí? Pero como les dije, yo sé que les dije o le habré dicho en algún momento, o si no les dije, les digo ahora. El docente nunca va a hacer que ustedes entiendan todo en la clase. El docente es un orientador.
Entonces, si ustedes, si yo no entiendo bien ahora, yo tengo la obligación de llegar a casa y ojear el guidebook y ver cualquier material, otro libro, internet, cualquier cosa, hasta entender, porque isso é a obrigação de você. ¿Sí? Esa es la obligación del estudiante. ¿Está? Bueno, ¿hacemos un receso? Bueno, hacemos un receso y tenemos que mostrar la impresión arterial. ¿Está?